Estamos ao vivo, mais uma live começando. Tudo bem, gente? Hoje o papo é com uma amiga minha que eu gosto muito, Carol Marinho. Ela já tá entrando na cena e eu vou chamar ela pro papo. Vamos lá, Carol. Carolina Marinho. Oi, Carol. Legal aqui. Tá bom? Tá Tá me bom, ouvindo? né? Tá ótima. Só a luz aqui, que é muita luz, aí fica às vezes estourado no fundo. Não, mas tá dando pra te ver bem. Você tá me ouvindo direitinho? Tô assim, perfeito. Mas eu tô sem fone, porque meu fone tá com problema, aí eu acho melhor sem fone. Não, mas tá dando pra. Você tá num ambiente fechadinho, Tô. dá pra gente fazer. Então, eu tava esperando o pessoal começar a entrar, mas eu já vou começando a falar, porque o papo hoje a gente vai ser vasto, né? Então, Vai. assim, eu te chamei porque, assim, você é uma pessoa engajada socialmente, você como você mesmo coloca na sua descrição, na sua biografia, você é cria do Complexo do Alemão, nascida e criada, jornalista, mestranda em relações étnico-raciais, e você nessa pandemia está fazendo um projeto super bacana, né? Com a sua mãe, auxiliando a sua mãe nesse projeto na comunidade. Eu vou falar sobre a importância disso, desse contato das crianças com a literatura, de como isso é importante para a nossa sociedade. Mas antes de falar do projeto em si, né, que a gente vai desbravar sobre isso, eu queria falar um pouquinho com você sobre a sua história, né? Você é uma menina que foi nascida e criada no Complexo do Alemão e você desde pequena a sua mãe te colocou nesse meio da pedagogia, da escola. Como é que foi esse contato seu com essa realidade, né, da educação no complexo? Primeiro, a minha mãe, ela é uma e mais velha de uma família de 10 irmãos, né? Então, ela sempre foi a mãezona de todo mundo. Minha avó sempre foi muito doente. Ela sempre se dedicava aos cuidados dos irmãos. E quando ela me teve, se hoje em dia é precário o acesso à creche ou a escolas de ensino integral, hoje, imagina, vou revelar a minha idade, há 30 e poucos anos atrás, como era isso. E quando ela voltou ao trabalho, ela não podia contar com a ajuda da minha avó, porque é sempre muito doente, e ela se viu numa sinuca de bico, como retornar ao mercado de trabalho sem ter uma pessoa com quem contar para eu ficar, que ela confiasse, para ela continuar sua vida profissional paralela à maternidade. Foi aí que ela teve um start, falou assim, gente, eu não confio em ninguém para deixar minha filha, vou dedicar 2 cômodos da minha casa para tomar conta das crianças da comunidade, que as mães estão passando pelo mesmo problema que eu. Aí no primeiro ano, ela botou assim uma plaquinha na porta dela, toma-se conta de crianças. Aí começou com mais 10 crianças, as pessoas batendo lá, pelo amor de Deus, deixar meu filho com você, eu preciso voltar a trabalhar. Só que no outro ano ficou uma coisa meio grandiosa. Um dia minha mãe entrou assim, chegou no muro de casa assim, a fila no outro ano para vaga tava dobrando o quarteirão assim. Aí todo mundo, Gente. não, ela cuida bem, vou deixar meu filho lá, além de cuidar, ela alfabetiza, as crianças não ficam lá soltas, sem nenhuma atividade. Ela, além de tomar conta, que é muito trabalhoso, das crianças, o cuidado diário, ainda tem a parte lúdica, a parte pedagógica. Aí no outro ano ela, meu Deus, como que eu vou comportar todas essas crianças? São bênçãos na minha vida. E ela se desfez da casa onde a gente morava e dedicou esse espaço todinho onde funciona a creche. E a gente se mudou para outra casa lá no Alemão e deixou onde a gente morava, que hoje é o espaço, dedicado só para atender as crianças da comunidade. Isso há 31 anos já. Gente, então foi em 1989 que ela começou com esse projeto e É, até hoje a escola está lá. tá. Ela é uma referência no complexo, a sua mãe, né? Sim, sim. As mães, é porque a gente trabalha muito humanizado, a gente realiza um trabalho muito humanizado com as pessoas. A gente, antes mesmo das crianças nascerem, a minha mãe já começa a conversar com as grávidas, fala assim,
como vai ser seu parto, como passa um pouco de tranquilidade, passa algumas noções, que tem muita gente que não tem criança em casa, não sabe como é os cuidados mesmo, tem seu parto tranquilo, a vaga do seu filho, quando você precisar retornar ao trabalho, vai estar aqui e as grávidas vão lá fazer a matrícula dos filhos na barriga ainda. Quando nasce, vai lá mostrar, apresentar, aí quando acaba a licença maternidade, eles já ficam lá. E assim, você vê, a gente está em 89, isso era um problema e até hoje ainda é um problema para as mães, né? A gente não tem, às vezes, um lugar para deixar nossos filhos de confiança, é muito difícil. E aí, agora trazendo para o momento que a gente está vivendo agora, né? Agora a gente está na pandemia, as escolas paradas, muitas crianças ociosas na comunidade. Vocês enxergaram essa problemática e vocês colocaram a mão na massa, mas não só para dar cestas básicas. Como é que explica esse projeto de vocês, Carol, que vocês iniciaram agora na pandemia? Como eu te falei anteriormente, minha mãe tem esse trabalho de alfabetização com as crianças há 31 anos. Quando veio a pandemia, a minha mãe se viu numa situação assim, muito complexa, porque a gente não conseguiu aderir à educação à distância, porque muitas das nossas mães não têm acesso regular à internet, tem gente que não tem telefone, que muitas vezes ficam sabendo das cestas básicas que estão lá disponíveis através de recado, ou meu pai passa de carro e fala, vou levar a cesta para você. Aí a comunicação é muito assim, direta, corpo a corpo. Ai, minha mãe, meu Deus do céu, a gente estava aqui no dia até do aniversário dela, que ela fez 60 anos, ela ficou até meio muito amargurada, porque ela queria fazer a festa de 60 anos dela lá no projeto, a gente não pôde. Minha mãe, meu Deus, essas crianças devem estar aprontando demais na quarentena, porque as mães desesperadas, sem trabalhos, sem tempo de pensar numa atividade lúdica com as crianças, assim, pensando nos problemas da vida, como trazer o pão para casa, como que essa mãe vai ter tempo ainda para pensar na parte pedagógica. E a gente sem poder estender isso para a questão da educação à distância, através da internet, devido a essa problemática de acesso à internet na comunidade. Aí, meu Deus, aí nesse dia a gente ficou sabendo que um aluno nosso foi correr atrás de pipa, olha só, ele é muito levado, subiu no telhado e ficou agarrado no telhado. Aí nesse Gente, mesmo... Oi? entediado, assim, arrumando coisa para Isso. fazer. Sim, a mãe preocupada com os afazeres de casa, tendo que pensar no como vai conseguir vai ser a vida depois da pandemia, na pandemia, e a criança entediada, sem pouco acesso ao entretenimento, a plataformas de Netflix, outras plataformas. Aí minha mãe ficou sabendo dessa notícia, minha mãe, meu Deus, esse menino podia ter caído dentro da caixa d'água. E na mesma semana a gente ficou sabendo também que uma aluna quebrou o braço também. Aí minha mãe, só Gente, notícias assim, meu Deus, minha mãe, como deve estar a saúde mental e física dessas crianças na quarentena. Aí eu postei nas minhas redes sociais quem tem livrinhos para doar para colorir, porque só bastaria a mãe ir lá encontrar a gente entregaria. E seria uma situação amena para amenizar a saúde mental dessas crianças na quarentena. uhum. Aí eu postei, por favor, nos ajude, nossas crianças estão aprontando demais. Foi até um post engraçado, assim, nesse sentido. Aí o Otávio Júnior, que é o livreiro do Alemão, que ele é autor também, tem um vasto projeto com literatura lá na favela, entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha condições de administrar o clube de leitura na quarentena. Se eu tinha como emprestar os livros para as crianças e revezar esses livros nesse período de isolamento. Eu falei, tenho plena condições, vai me dar trabalho, mas eu tenho contato com as mães direto, todo mundo bem próximo, elas vão cuidar dos livros. Então, vamos embora. Ele me cedeu o acervo dele de 100 livros para revezar entre as crianças, livros de altíssima qualidade, livros representativos, que muitos deles foi ele que escreveu, que retrata a infância na periferia, as crianças com uniforme de escola municipal, que muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que estuda numa escola municipal, e lá tudo é muito positivo. Tem as imagens locais, a Igreja da Penha, e a criança começa a trabalhar a autoidentificação consigo e com o espaço na qual elas vivem. Aí, para além disso,
Para completar, e um artista plástico de São Paulo, que trabalha com a temática étnico-racial lá em São Paulo, me encaminhou também, só que não chegou devido aos serviços do Correio. Uhum. 300 livros para colorir, que trabalha a questão étnico-racial na infância, mas aí esses não chegaram ainda. E eles estão mantendo a quarentena com os livros cedidos pelo Otávio, por enquanto. Mas olha que trabalho lindo, né? As crianças estão tendo agora. E aí você, como é que é esse trabalho? Você leva o livro na casa delas? Como é que faz? Porque tá tendo, não pode aglomerar muita criança. Você faz Não. um pouquinho aqui, outro ali. Como é que faz? A gente abre o nosso espaço para doações periódicas de cesta básica. E quando a gente aciona as mães para pegar a cesta básica, tudo com horário marcado. A gente teve um doador até ontem, que foi lá nos doar legumes, ficou impressionado com a organização nossa, por a gente ser poucas pessoas trabalhando e das mães, assim, todo mundo espera, ninguém aglomera, aí a gente vai entrando em contato. A gente tem 4 Uhum. grupos de distribuições. Por exemplo, o grupo 1 vai vir de 9 às 10. Entre 10 ou 15 pessoas vai vir dentro desse horário. E junto com a cesta básica vai ao livro. Para os que já são Entendi. alfabetizados, eles leem o livro. Para os que não são letrados, a mãe lê. Ou as crianças mesmo desfolham os livros, porque são muito ilustrados, são muito coloridos, assim, muito didáticos. Aí é possível uma leitura também. Uhum. A Lia Soares fez uma pergunta aqui. Qual o maior desafio de alfabetizar as crianças no Complexo do Alemão? Nas comunidades em geral, o que que você pode falar sobre isso? Eu não alfabetizo. Quem alfabetiza é minha mãe, porque ela é pedagoga. Eu só faço a ponte com Aham. os projetos. Mas eu acredito, assim, que para além dos desafios, assim, de você alfabetizar, que é uma etapa muito complexa dentro da realidade do alemão, que interfere muito é a questão da segurança pública, né? Porque muitas crianças não têm a vida tranquila para ter um letramento, que já é uma fase que exige muito da criança. A gente tem crianças assim que não conseguem dormir por conta de tiro, que as casas são invadidas. E isso mexe muito com a criança, porque tem gente que não consegue dormir, que às vezes rolou a operação e a criança não conseguiu dormir. E quando chega no horário da aula, tá dormindo em cima do caderno, tá? Não tem a menor condição. Aí minha mãe, o que ela faz? Trabalho de mãe. Meu filho, você vai dormir. Quando você tiver mais em condições, você vem estudar. Aí ela deixa eles dormirem a hora que até a hora que eles quiserem. Depois, quando acorda, quando já estão em condições, aí ela começa as atividades, né? É bem uma É. vivência de mãe, né, intervindo na realidade. Você ia gostar de seu filho estar estressado, cansado, passando mal, levar para a escola e uma professora estar forçando um aprendizado? Não, aí tem toda a sensibilidade profissional e pessoal de mãe que vive aquela realidade e viveu aquela realidade. O que você acha, Carol, o papel desse acesso à literatura? Qual o papel social, que é o tema da nossa live mesmo, o papel social desse acesso à literatura para essas crianças, justamente crianças que estão vulneráveis no meio de uma situação de violência, e aí a literatura pode ser um refúgio para elas, né? Um contato com uma cultura, um contato com algo que vai fazê-las crescerem realmente como ser humano, né? A importância dessa literatura na vida dessas crianças, né? Eu costumo falar que a literatura é um passaporte, né? Que alça voos que inimagináveis. Eu costumo contar minha história para eles, assim, que quando eu era do ensino médio, eu não tinha nada. Se hoje a gente está completamente apartado dos aparatos culturais, assim, hoje ainda mais por conta da pandemia. Se tinha um espaço de entretenimento, hoje está fechado. Como que a gente produz nesse cenário? Além de produzir nesse cenário, um cenário constante de estar sempre à margem de acesso, assim. Aí, o que eu falo para eles? Assim, a minha vida era igual a de vocês, era mais dureza, que antigamente não tinha internet, não tinha tanto projeto como tem hoje em dia. Quando eu chegava na escola, eu estudei numa escola que era uma escola incubadora, que muitos projetos aconteciam ali em fase de teste. Tudo que chegava na escola, educação sexual, quer fazer? Quero! Dizer que. Aí meu pai, meu Deus, quero ver quando for na hora de o enterro da funerária, se você vai querer também. E um desses projetos
projetos que aconteceu foi o teatro no ensino médio. E Uhum. eles incentivavam a leitura de clássicos da literatura, que até então o que a gente era obrigado a ler para fazer provas da literatura canônica era muito chata, era aquela literatura que a gente não se via representado, muito distante da nossa realidade. Tipo, falar de Uhum. governanta, empregada, copeira no livro, aí você fica assim, meu Deus, mas isso é tão longe. E quando eu É. iniciei nesse projeto, eles me deram um livro, que é esse livro aqui, ó, Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Eu tenho esse livro há quase 20 anos. Aí, o Gente, que aconteceu? Ele conta uma história de uma adolescente que engravidou no seu aniversário de 18 anos. E isso era muito recorrente na minha adolescência. Eu via as meninas engravidando, sendo abandonada pelos companheiros, sendo mãe solo. Aí eu falei, gente, eu não quero isso para minha vida. É como isso tipo, me deu uma impulsão para fazer tudo ao contrário. E a partir daí comecei a buscar novas leituras e eu tive no terceiro ano uma professora muito importante também na minha vida, que ela era formada em letras, ela me dava muitos livros. Aí eu ficava, gente, eu quero ser igual essa mulher, quero ser igual essa mulher. E ela começou a falar das faculdades que eu podia fazer, e a minha primeira graduação foi letras. ai, que E legal. muito influenciado por ela. E na faculdade ela foi minha professora também. Olha que Olha legal. como um livro que te É, influenciou em toda a sua vida, né? Você fez letras, jornalismo e você está mestranda em relações étnico-raciais, né? isso. E agora, assim, eu queria entender um pouquinho pelo Cefet, eu queria saber por que que você quis fazer esse curso e qual o principal objetivo desse curso, que a gente tem ouvido muito falar sobre esse curso agora. Qual o principal objetivo dele? Por que que você entrou nesse curso? Eu vou te falar a real. Eu sou de uma família assim, como eu falei da minha mãe, são 10 irmãos, todos negros, assim. Mas na minha família, a gente nunca teve debate, assim. A gente nunca foi um intelectual que lesse livros de leitura antirracista. Se fosse um intelectual ou, ou um pesquisador tivesse acesso a esse debate. Aí, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, a Maju Coutinho começou a ter ataques racistas nas redes sociais. Você lembra desse episódio? Aí, Ela ainda era apresentadora do. Ela não era apresentadora do programa, né? Ela estava como a moça do tempo, e aí começou isso. aquele boom, né? Aham. Aí, aí surgiu um curso até pela Universidade de Harvard falando como combater o racismo nas redes sociais. Aí eu me inscrevi nessa oficina para saber como jornalista, que eu já estava formada, como poderia trabalhar com essa temática, mas sem acesso a nenhum debate. Aí eu fiz duas amizades nessa palestra e comecei a comentar um pouco da nossa vida, da minha vida, da minha trajetória, da minha mãe. Aí uma colega chamou a atenção, falou assim, no Cefet tem uns cursos ótimos, tem tudo a ver com a sua vida. Vai para lá que você vai mudar a sua vida, seu pensamento. Vai, você tem que ir. Tem a especialização e o mestrado, mas até então a especialização estava fechada, assim, há muito tempo que não abri inscrição. E o mestrado, assim, a vida acadêmica na minha cabeça, nos meus pensamentos, sempre foi uma realidade muito longe, assim, eu falei, não me sentia ainda preparada para entrar no mestrado. Aí eu falei, gente, Uhum. até ontem eu nem sabia nem que eu podia entrar ter um acesso ao ensino superior, quem dirá um mestrado, gente, eu sou a primeira da minha família, como que eu vou chegar, não sei como é que faz, eu estou completamente perdida. Aí eu comecei a acompanhar o site do Cefet, mas após a Lato Senso, que é em um ano, estava fechada. Só que naquele ano que eu comecei a acompanhar o site, depois de uns 3 ou 4 anos de após estar fechada, abriu após Aham. a inscrição. Eu falei, gente, é para eu fazer, não é possível. A inscrição é de graça, vou lá me arriscar. Fui lá no Cefet, fiz uma inscrição, bem aquela coisa manual mesmo, preenchi a Aham. ficha. Aí me chamaram para entrevista. Eu falei, gente, como assim entrevista? Eu não tenho nada para falar, minha vida é essa. Tenho tanto pouco. Assim, você não sabia nem o que que se tratava essa entrevista, né? Nada, nada. Aí eu comecei a falar também da minha vida, da minha mãe, foi um auê. Aí todo mundo começou tipo, a querer se emocionar com a minha história, que minha mãe já tinha um trabalho de base. Aí eles falaram para mim que minha família já era, sem saber, um intelectual antirracista, eu só não sabia disso. E que, tipo,
porque tem uma autora que fala, a Bell Hooks, que para você ser um intelectual, você tem que alinhar sua teoria à prática. E a gente já tinha muita prática. A gente Muita só prática. precisava tornar isso um formato acadêmico para ser divulgado, né? Sim. Aí eu falei, ih, gente maluca, cara, e tá doido. Aí minha mãe me mandando várias mensagens, o que aconteceu? Aí o homem falou assim para mim, o professor lá que estava me entrevistando, falou, é, eu nem sabia, era o professor, doutor, falou assim, você sabe 10639, que é a Falhou, lei de Carol. obrigatoriedade Foi, foi. de transmitir os conhecimentos produzidos por negros nas escolas. Falei, não sei não, mas tem muita vontade de aprender. Olha o despreparo da pessoa, a pessoa vai para uma entrevista, um dos cursos mais concorridos assim do Brasil, e fala uma dessa. Aí depois assim, Gente! eu gosto de contar porque para Ai, dar Carol, tranquilidade de vamos. muitas pessoas isso é muito distante. E quando você conta, as pessoas se sentem pertencidas assim. Eu também posso. Olha como foi a história Sim, dela. exatamente. Aí, quando eu saí da sala, minha mãe mandando mensagem desesperada. Eu, mãe, falei um monte de besteira, eu acho que eu não vou passar, não. Aí o resultado via, tipo, um mês depois. Eu falei, caraca, cara, eu vou ficar um mês com isso na cabeça, arrependida, desesperada, com medo de ter pagado Gente. o nome. Aí tava lá meu nome, depois de um mês. Nota 9 aprovado. E o Gente, que sensacional! Olha, Carol. que isso? Aí depois o professor que me entrevistou foi meu professor na pós. Ele, você é muito espertinho, por isso que a gente deu chance. Não, você é, cara, você é assim, é o seu jeito, é a sua realidade, você traz isso com você, né? Toda essa bagagem. E aí, assim, eu vou entrar um assunto agora que está muito sendo falado, todo mundo, sobre a questão do privilégio. Eu até falei com você antes da gente conversar aqui na live, eu falei, Carol, posso falar sobre isso com você? Porque é um assunto que muitas vezes a pessoa fica desconfortável. Porque você, muita gente fala, pô, mas ela é branca e está falando sobre, quer fazer pós em relações étnico-raciais? Pode. Então, assim, você é uma mulher branca, mas é uma mulher branca periférica, filha de negros, de uma família de negros. Então, o que que você pensa sobre a questão do privilégio branco? Como é que você se coloca? Assim, o fato de você ter a pele branca, você acha que você tem privilégio na sociedade? Primeiro eu vou responder uma pergunta sua, que ficou numa nuance aqui para mim. Eu acho que compromisso antirracista é qualquer população, é pessoa que pertence à nossa sociedade. Afeta os negros diretamente, mas a luta é de todas. Porque se não houver comprometimento de todas as pessoas, acho que a gente não vai conseguir extinguir o problema do racismo no Brasil. Então, o curso é aberto para todas as pessoas que pense que tem condições de lutar por uma educação antirracista, o curso está lá. 50% das vagas são destinadas para brancos, né? Para negros, perdão, para negros. É um dos cursos que tem mais negros no Brasil, que é o contrário, geralmente a academia é branca, lá não. Da minha turma, só tem dois brancos, eu e outra menina, o resto, a turma toda é negra. Minhas, né? Uhum. Eu sou uma menina branca, de filhos de pessoas negras, de família negra, de acesso de pessoas negras também. Isso na minha história educacional, lógico que eu fui defasada, é lógico que eu sofri por conta dos meus pais, como eles respondiam legalmente por mim. Quando eu terminei meu ensino fundamental, o nono ano, fui para o ensino médio, aí não tinha vaga, não tinha escola para eu estudar. Minha vida escolar, acadêmica, estava condenada a ser até o ensino fundamental. Aí meu pai foi na CRE reclamar, ele olhou pro meu pai. Meu pai trabalhava sempre com transporte, sempre estava muito suado. Uma pessoa lá da CRE falou assim para ele: Ué, por que você está aqui? Sua filha não já estudou até a antiga oitava série? Tá bom. Agora ela vai arrumar um maridinho e vai arrumar um filho, tá bom. Que isso, gente? E isso foi o quê que ele sofreu? Meu pai sofreu Hum, racismo, mas eu sou filha dele, sim. ele respondia legalmente por isso me atravessava, isso me impactava. Mas agora eu, uma mulher maior de idade, não sofro racismo. Por exemplo, na escola, a gente ia para os passeios, assim, no shopping, dar uma volta, segurança ficava atrás dos colegas. De mim, eu nunca sofri isso. Eu Sim. sofri estruturalmente como filha de pessoas negras. E eu Uhum. aproveito, amarro
na verdade, o lado perverso do privilégio branco. Porque como meus pais são negros, minha mãe é uma negra de pele clara e meu pai tem a cor mais fechada, assim, da sua tonalidade de cabelo liso, até então era tido como morenos, os ideais de embranquecimento vigente ainda na nossa sociedade. Aí quando Sim, nasce uma pessoa branca, aumenta o contraste. E meus pais foram apedrejados. Na época, antes de eu nascer, minha mãe trabalhava numa empresa que era multinacional, falava assim: ela não é filha do seu marido, não. Sua mulher te traiu. Ela é filha daqueles gringos lá da gente, empresa. E isso quase provocou a separação dos meus pais. Muitos que episódios assim isso, gente. terríveis. Quando eu nasci, a minha mãe foi cesariana, minha mãe ficou muito mal. Aí ela tomou uma anestesia. Aí a enfermeira me tirou assim, logo da barriga dela, falou assim: Ih, caraca, é branca mesmo. Essa daí não vai ser nega ácida, não. Olha, A primeira gente, palavra, né, que eu ouço quando ela nasceu nasceu, assim, né? nascer nessa atmosfera. Então, o racismo atravessa. Eu não sofro diretamente, mas o racismo Entendi. atravessa a minha vida, né? Sim, até por essa vivência sua, você também teve essa necessidade de estudar mais isso, né? De adentrar nesse tema, né? Uhum. E se dedicar. Agora, voltando à questão da literatura, Carol, eu estava conversando muito com você, até por conta de tudo isso que a gente está conversando, você se dedicou muito ao estudo da vida do escritor Lima Barreto, né? Isso. O Lima Barreto, a gente estava até conversando, porque eu estava pesquisando sobre ele. Ele foi um negro, morava no subúrbio e tal, mas ele vinha de uma família bem estruturada. Era uma exceção à época. Por isso ele conseguiu ter um destaque. Por que que você se interessou tanto pela história do Lima Barreto e como é que isso te influenciou tanto nesses últimos tempos aí que você vem estudando sobre ele? Como eu te falei, né, no ensino médio, eu ganhei esse livro aqui, que é Clara dos Anjos, né? É Uhum. do Lima Barreto. Complicado, porque conta a história de uma menina negra, mas a capa é branca, né? É, Bom até o para próprio o Lima Barreto, quando eu li sobre ele na escola, ele me parecia um cara branco, igual o Machado de Assis. Eles têm tendência de embranquecer os isso. autores, né? Isso. Aí o que que aconteceu? Eu sempre tive essa paixão pelo Lima Barreto, né? Pelo esse livro. Eu ficava, gente, isso diz muito sobre a minha história, do meu lugar, de onde eu nasci. Gente, isso representa muito. Mas eu cursei a Faculdade de Letras e Comunicação, ainda sem nenhum debate a questão racial. Aí depois, eu já na pós, né, quando eu já tinha passado pelo aquele processo, isso foi de 2016 para 2017, eu soube que o Lima Barreto seria homenageado na Flip de 2017. Aí eu falei, gente, aí juntou o útil ao agradável. Eu falei, eu amo o Lima Barreto, tô aqui na pós, preciso fazer o TCC. Vou fazer meu TCC sobre o Lima Barreto, porque ele foi escolhido para ser homenageado em 2017, depois de muita confusão na Flip em 2016. Uhum. Que a escritora Ana Cristina César foi eu até separei até uns dados aqui. Foi Uhum. homenageada nessa edição em 2016 e na tenda dos autores, 39 pessoas foram convidadas, 17 eram mulheres e nenhuma pessoa negra em Gente, 2016. Aí gerou uma campanha chamada Vista Minha Palavra, liderada lá pela Giovana Xavier, professora da UFRJ, e começou só repete como é que é o nome da campanha que picotou aqui. Vista Minha Palavra. Hum. E paralela à Flip, aconteceu um evento Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro, e em resposta à Flip, ao boicote da Flip, isso em 2016. Aí, em 2017, para dar um cala-boca, para ressignificar o espaço, o que eles fizeram? Homenagearam o Lima Barreto. E desde então, essa homenagem modificou um pouco o mercado editorial no Brasil, que desde 2017, né, nas edições dos eventos, não mudou muita coisa em relação ao homenageado, porque só dois negros foram homenageados. O Machado de Assis, numa outra edição, e o Lima Barreto. Mas o número de vendagem de livros, todos esses anos foram liderados por escritores negros. E, surpreendentemente, ano passado, a Grata Quilomba, que é uma escritora que até então não era conhecida, que ela é portuguesa, foi um dos livros mais vendidos na Flip do ano passado, A Memória da Plantação. Gente, aí como assim é preciso realmente falar sobre isso, né? Levantar o braço e falar, olha, tá errado, porque se a gente não fala, as pessoas acham que é normal não ter essa representatividade, né, Carol? Então, assim,
Até assim, vou trazendo um pouquinho para agora um parênteses do que está acontecendo hoje, com todos esses protestos antirracistas, a venda de livros sobre a questão do racismo aumentou muito, né? De Jamila Sim. Ribeiro. E aí, que outros autores, assim, você, no seu mestrado, você tem aprendido a gostar? Que outros autores você indicaria? Lá no mestrado, como é muito competitivo, o ano que eu prestei foram 35 vagas, quase 200 concorrendo, né? Então, para a gente entrar no mestrado, a gente já faz uma prova que a gente tem que ter algumas leituras. Aí foi o Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, foi a Bell Hooks, o Ashwin Mbembe, a questão da necropolítica. E, então, esses autores acabam fazendo parte da nossa rotina, do nosso rotina de estudos. E o meu mais voltados para a literatura. Eu leio muito Sérgio Vaz, Cristiane Sobral, Jarry de Arraes, leio Conceição Evaristo, né? Que não tem como não lê-la. Eliana Cruz, que é uma romancista que está arrebentando, acabou de lançar um outro livro agora. O romance ainda é muito caro para as mulheres, as pessoas negras, porque é uma narrativa longa, exige muito tempo das pessoas, e as pessoas geralmente têm que conciliar a carreira de escritor com outras carreiras. Aí, para Uhum. escrever um romance, fica um pouco mais complicado, mas já está começando a modificar. E a minha dissertação do mestrado, esse trabalho do Lima Barreto foi na pós, e a dissertação do mestrado vai investigar como está o mercado editorial após 2017, a inserção das escritoras negras nesse mercado editorial. Aí, depois da Flip da Diversidade, que foi 2017. Eu queria falar um pouquinho mais do Lima Barreto, porque a gente estava conversando ali antes da live, e você estava me dando uma aula de Lima Barreto, né? Como é que ele, como um homem negro do final do século XIX, como é que ele conseguiu 20, né? ele nasceu no final do século XIX, ele como é que ele conseguiu esse destaque e ser um escritor que veio a ser famoso, se os negros não tinham esse acesso? O que que diferenciou? O que que foi diferente para ele ter esse destaque? Ele sofreu muito, ele não alcançou o sucesso que você está imaginando em vida. Ele morreu muito precocemente, aos 40 e poucos anos, e nasceu no dia da abolição dos escravizados, 13 de maio, e morreu 2 de novembro, no dia do mês negro, né? Ele é mais. Gente, olha que emblemático. E que emblemático, né? Geminiano poderoso. Olha as coisas que ele falava. Eu separei uma nota aqui do início do século XX, 1903. Eu sou Afonso Henrique Lima Barreto, tenho 22 anos, sou filho legítimo de João Henrique Lima Barreto, fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. No Isso com início do 22 século anos. no início do Gente. século XX, ele já falando os impactos da escravização dos negros no Brasil. Gente, Isso é um homem à rendeu frente, né? bem à frente. E o que aconteceu com ele? O primeiro livro que ele lança, o Recordações de Isaías Caminha, ele é uma coisa meio de memórias dele. Ele fala de uma história de um menino que sai do interior, vem para o Rio de Janeiro, que era filho de um padre, com uma mulher negra. Ele vem com uma carta de recomendação para arrumar um emprego no Rio. Nunca consegue pela sua cor. No livro era bem explícito isso. Ele destaca as características físicas do personagem, cor de azeitona, olhos. É bem perceptível isso nas obras do Barreto, né? A ascendência negra que ele põe na descrição dos seus personagens. E ele vem com essa carta de recomendação, mas a pessoa que ele é recomendado nunca recebe ele pela questão de cor. E quando ele está hospedado nesse hotel, isso no livro, né? Tem um episódio de assalto, o principal suspeito foi ele. Uma das coisas mais tristes da minha vida, quando ele foi preso nesse episódio. Assim, sabe? Eu choro compulsivamente. Tipo assim, ele falando o que ele fez, que sempre queria estudar, queria ser médico, para estar naquela condição de cárcere. Isso no início do século Gente, XX. E ele ainda é. ele ainda provoca. O Lima Barreto não era fácil, ele provocava os intelectuais da época.
Ele, nesse livro, ele conta essa parte, né, dele de memória e também começa a denunciar a questão da branquitude no jornalismo. Ele começa a bater nos jornalistas Olha. famosos da época. Só Em que quem podia. 1903. Isso! Só que quem dominava o mercado editorial na época? Os jornalistas. Como que ele ia publicar esse livro no Brasil? Aí ele, Verdade, não por sua tinha como. amizade, consegue publicar esse livro em Portugal por um amigo que ele tinha, traz o livro para o Brasil, alguns exemplares só, abdica dos seus direitos autorais, não recebia nada para publicar esse livro, só pelo desejo de ver o seu livro publicado mesmo. E, e quando o livro chega aqui no Brasil, ele pensou que ia ser um escândalo, que ele dava nome das pessoas que ele estava atacando, as personalidades da época. O livro, todo mundo nem ligou para o livro, Ninguém. assim, achou uma afronta ele escrever aquilo, uma afronta, tá desafiando pessoas poderosas da época. E, na época, tinha um cara que era muito importante, chamado José Veríssimo, é um crítico literário. Ele manda esse livro várias vezes para o José Veríssimo, e eles trocam cartas. Eu achei essas cartas na Biblioteca Nacional, e o José Que Veríssimo, eu tenho as legal. cartas, eu tirei foto, né, para escrever um artigo. Uhum. Detona ele, fala que é um livro a Clef com pouco potencial criativo, aí a branquitude já limitando o que é criativo, o que não é criativo. Você falar das suas Uhum. vivências não é literatura, né? Muito Uhum. nesse sentido. E detona, ele é condicionado à marginalidade literária. Só depois, anos depois, uma pessoa faz uma biografia dele e ele é redescoberto. Mas o Lima Barreto sofreu sim da marginalidade literária que a gente fala. Ele teve problema com o alcoolismo, foi 2 vezes internado, inclusive, na época também. Era uma época da higienização, que queriam toda a cidade limpa. As Uhum. pessoas prostitutas, bêbados, eram tidas como pessoas problemáticas e tinham que ficar afastadas. E nessa ele foi internado 2 vezes num hospital psiquiátrico. Aí na segunda internação, Gente. ele não sobrevive, ele tem um ataque cardíaco e morre. E no hospício ele escreveu esse livro aqui, é o Diário do Hospício, que ele detona o racismo científico, falando que na época tinha um psiquiatra chamado Henrique Rocha, que ele queria provar por A mais B a inferioridade dos negros através da psiquiatria. Gente, ele realmente é fundamental, o Lima Barreto. O único livro que eu li dele, eu acho que eu li na época da escola, foi O Triste Fim. Você tá me ouvindo, Carol? Acho que você. Eu botei aqui para carregar, o telefone tá me. Ah, tá, que você Tá. tá congelada pra mim. Ah, Você não, é porque eu congelou. parei o celular para carregar. Mas você vai, daqui a pouco você vai voltar. Eu li o Triste Fim do Policarpo Quaresma, aquele livro que a gente lia na escola para fazer prova, né, para fazer prova do ensino médio e tal, mas assim, na escola não davam para a gente essa dimensão do que representava Lima Barreto para a questão racial, né? Era simplesmente a gente lia o livro, mas sem muito aprofundamento, né? Então você vê que até nesse sentido, quando a literatura dele é introduzida para a gente na escola, não há realmente um aprofundamento do que ele representa. A mesma coisa com Machado de Assis. Você não tem uma referência de que Machado era um homem negro, né? Então, Porque eles assim, tentam com o Machado de Assis embranquecer, com o Lima Barreto, como ele é mais taxativo nos seus posicionamentos, aí não tem como fazer isso, né? sim, sim, sim. É bem complicado. O que que eu estava falando com você? Então, assim, eu queria voltar um pouquinho agora que a gente está falando sobre essa questão da literatura, falando sobre a questão da violência, né? Trazendo agora de volta para a nossa realidade da pandemia. Eu peguei os dados aqui do Fogo Cruzado, nos 4 meses da pandemia. Carol, você está aí? Pelo amor de Deus, que você está Tô aqui. congelada para mim. Tá, que eu só estou ouvindo seu áudio. Nos 4 meses de isolamento social, a plataforma Fogo Cruzado registrou 1.701 tiroteios no Grande Rio, né? O Rio foi o principal município com mais tiroteios, com 1.037 tiroteios, e dos bairros, o Complexo do Alemão foi o segundo bairro com mais tiroteio. O primeiro foi a Vila Kennedy, com 118, isso só na pandemia, só de março a julho. E o Complexo do Alemão teve 54 tiroteios na pandemia. Aí eu volto àquela questão, né? Como é que as crianças, no meio e mesmo durante a pandemia, que foi menos tiroteio do que ano passado, claro, porque a circulação está menor, menos operação, mas assim, como é que essa violência, eu queria voltar nesse tema porque eu acho importante,
como é que isso influencia o rendimento dessas crianças e dos jovens também que estão estudando na comunidade? Você acha que, tipo assim, é uma disputa desequilibrada, né, Carol? Para quem vive estudando e é dentro da comunidade e quem estuda fora dessa realidade de tiroteio praticamente todo dia, né? É como que se diz? É impossível, assim, você ficar num pé de igualdade com essas pessoas, porque o mínimo as crianças, os jovens não têm que é a tranquilidade no celular para poder estudar. Eu lembro que quando teve a invasão no Complexo Alemão, eu estava na faculdade de jornalismo e eu estava na semana de provas e lá não tinha prova final. Você fazia A1, A2. Se você não passasse, você estaria reprovado. Mas como que eu passaria para ir para a faculdade tendo uma ocupação na comunidade, que mobilizou o mundo Exatamente. inteiro? Aí, para piorar as coisas, cortaram a energia e a água. A gente ficou sem luz, sem água e sem poder transitar por outros lugares da cidade, porque ficou sitiado na época da ocupação. Eu não consegui o mínimo, que era mandar uma mensagem para os colegas de turma dizendo que eu estava enfrentando esses problemas, que eu não poderia fazer a prova. Uhum. E o que, que eu fiz? Depois eu perdi essa prova, depois eu escrevi um e-mail explicando para a professora e ela deu um trabalho para eu fazer para repor essa nota, né? Compreendendo, mas nem todo mundo compreende. Quando as pessoas olham já seu currículo, fala assim, é de lá, não, a gente vai ter muito problema, não vamos chamar essa pessoa para trabalhar ou não vamos estudar com ela não, porque ela não vai poder estar presente. Carol, peraí. Eu queria ver você falando, eu tô só te ouvindo, mas você tá me ouvindo. Tô vendo. Você tá se vendo aí, porque você tá Tô, congelada pra mim. tô vendo. Eu acho melhor você sair e eu vou te chamar de novo. Tá, Peraí. tá bom. Sai e eu vou te Salva chamar de essa. novo. Salva Não, essa. não, 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 eu não vou nem. Eu vou manter aqui, só você sai e aí eu vou Tá. te chamar de novo. Porque eu quero que apareça. Deixa eu chamar a Carol de novo, gente, porque ela tava congelada pra mim. E aí, o que que acontece? Eu quero que ela apareça. Vamos lá. Vamos ver se ela vai voltar. A gente, live é assim mesmo, as coisas vão acontecendo. Ah, voltou. Voltei. Ai, que bom. Quarta-feira é terrível pra live, né? Todo mundo tá fazendo, a É internet muita voou. gente, e Voou. essa hora eu já percebi, vem 10 lives assim de uma vez só. Isso. Mas vamos voltar que você estava falando, 2011, não foi? A ocupação do alemão? Isso, ocupação. Eu estava cursando na faculdade de jornalismo e cortaram a luz, cortaram a água e a gente não podia transitar fora do complexo do Alemão. Como você vai ter condições de sanidade mental e estruturais para estudar, para se formar? E nessa época eu fiquei sem luz, eu não podia ter acesso a telefone, a computador, perdi a prova. Teoricamente teria que ficar reprovado um semestre inteiro. Aí eu comecei a mandar e-mail para os professores, para o coordenador, explicando o que estava acontecendo. Eles me deram um trabalho para repor a nota, assim, por consideração, porque nem nas instituições prevê um tipo de situação como essa, porque a gente vive tão afastado é, da regra geral, a gente está tão marginalizado que não tem nenhum critério assim, institucional para esse tipo de situação. O que, que vai acontecer se uma pessoa não consegue passar por tiroteio? Que deveria ter uma instituição de Gente, ensino. verdade. Vocês estavam sitiados e simplesmente excluídos socialmente naquele momento. Se você tinha uma prova de concurso, alguma coisa assim, uma entrevista de emprego, paciência, né? A sociedade não acolhe. Paciência. E a minha mãe, nessa época, ela não fechou. Ela tinha muitas mães que eram comerciantes locais, que, por exemplo, ainda conseguia abrir, apesar do tiroteio. Tinha épocas que a gente botava 30 crianças no banheiro escondidas, assim, para fugir do tiro. Meu Deus, gente. A É gente uma ficava, realidade. a gente comia no banheiro, fazia tudo trancado no banheiro. Gente, mas é muito difícil. Assim, as pessoas acham assim, às vezes fala que a pessoa se acaba se acostumando, mas não tem como se acostumar com isso, né? Não Não tem. é. Quando você se acostuma, é que o professor Silvio de Almeida fala, você começa a acostumar a normatizar o racismo. Porque quando você torna uma coisa absurda, natural, normal, você desumaniza o outro, né?
E a maioria da exatamente. população que vive nas favelas é negra. E quando você deixa isso naturalizado, normatizado, você desumaniza essas pessoas. Como que você vai Sim, viver? Aí você fala assim, eles estão acostumados, eles sempre dão um jeito. Você nunca dá condições exatamente. dignas para que essas pessoas vivam e coexistam nos espaços. Agora eu entro na próxima pergunta. Você, como filha de uma pedagoga, como uma mestranda em relações étnico-raciais, você acha que a verdadeira solução para a maioria dos nossos problemas sociais está numa qualidade igualitária de acesso à educação? Você acha que a base seria a solução, talvez, para a diminuição dessa violência, assim, se tivesse uma educação de qualidade para todo mundo? Realmente boa, seria uma das soluções? Que solução você acha que a gente teria para solucionar isso? Capciosa essa pergunta, né? Eu acho que acompanhado da saúde pública, da segurança pública, educação é a grande força motriz disso tudo para impulsionar essas crianças, a juventude, ao caminho dito que é esperado de uma pessoa, uma condição digna, né? Para acessar os bens sociais e culturais da cidade, do país, mas sem uma política antirracista que promova a equidade racial, social nas favelas, é impossível essa educação acontecer. Muitas vezes por despreparo profissional e estrutural, porque, por exemplo, a realidade de escola pública. Tem uma operação no morro, a escola não funciona. As crianças ficam 6, 7 dias sem aula. E as mães que precisam trabalhar deixar os filhos na escola vão fazer o que com essas crianças? Acabam deixando em casa. Como essa mãe vai trabalhar a cabeça com a criança baixo de tiro sozinha em casa? Só que minha Muito mãe está difícil. lá intervindo nesse território e minha mãe nunca fecha, mesmo com as operações, com os tiros. Quando não tem aula na escola pública, a escola da minha mãe fica mais lotada, que minha mãe passa a receber esse público também, na camaradagem. Pode deixar aí? Pode. Já foi mãe, né? Vai Sabe querer como isso é que pro filho é? dos outros? Jamais, minha mãe pode ficar, pode abrir. A gente vai se protegendo aqui e Deus guarde todo mundo. Olha que luta, né, Carol? E assim, Meu Deus do céu. o que você acha assim? O que significa uma boa educação? O que a escola particular tem que a escola pública hoje não tem, que precisaria ter, né? Eu acho que a nível estrutural, né? Porque as escolas assim são super abarrotadas, assim que eu vejo lá as públicas, né, que as crianças acessam a maioria das vezes. A nível estrutural, até o município até paga bem, mas estrutural e uma política mesmo, assim, que acolha a diversidade nas escolas, ensine para além do beabá grotesco, ensine essa criança a ser cidadão, ensine ela a se defender das situações da vida, ensine, por exemplo, como se fala lá da realidade completa do alemão, que a maioria da população é negra, ensine essas crianças a ter acesso à história do seu povo, a se defender do que pode vir, das situações racistas. Eu acho que é uma escola aliada com uma proposta de vida, não é só um conteudista, né? Sim, sim. Tem que ter uma estrutura, uma base realmente muito alinhada, né? E agora, eu acho que a gente está quase finalizando, Carol, porque Sim. eu tô vendo aqui, já que faltam 10 minutinhos, dá pra gente conversar mais um pouquinho, mas Falo pra assim, eu queria. caramba, né? Não, mas tá ótimo o papo. Assim, eu queria que você desse como é que você se sente? São 30 anos de vivência na educação. São 31, desde 1989, Isso. de vivência nessa questão da educação periférica, assim, tirando o leite de pedra para vocês manterem isso. É uma luta, assim, eu acho que você é a personificação daquele ditado que é a estrelinha, o cara fica jogando a estrelinha de volta no mar, né, para ela não É. morrer. É aquilo, o mundo está todo errado, mas você está fazendo a sua parte. Como é que você se sente no seu tempo, diante de todas essas dificuldades, você trazendo essa esperança, a sua família trazendo esperança para essas crianças? Primeiro, assim, que é muito recompensador. A gente não tem a intuito de ser o salvador da pátria, que nem todo mundo fala hoje em dia, síndrome de Princesa Isabel. A gente não está salvando ninguém, a gente está sendo veículo, né? Às vezes eu tenho um contato, mas, gente, todo dia o Complexo do Alemão me ensina. Eu trabalho numa outra instituição que as pessoas, geralmente com questão de bolsa, mentem,
fala que não recebe alguns benefícios. Lá, todas as minhas mães são honestas. A gente está atendendo 100 famílias. Todo mundo fala a verdade. Consegui o auxílio emergencial. Se quiser cortar minha bolsa, pode cortar minha cesta básica. Não vou fazer isso. Como que uma pessoa, né, vai viver com auxílio emergencial, pagar aluguel? Mas olha só a dignidade da pessoa, de te falar. Sim, Você aprende verdade. muito assim com as pessoas. No outro dia a geladeira da minha mãe quebrou. Elas se mobilizaram, as mães, né? Fizeram uma rifa, além de conseguir bastante recursos, a gente conseguiu comprar um armário. E uma mãe que perdeu o trabalho, teve que voltar para casa da mãe dela, doou uma geladeira para minha mãe. Olha quanto a gente aprende assim, de relação humana. Sim, sim. É um exemplo, né? As pessoas mais humildes são as que mais dão exemplos, né, gente? Que Sim, legal. sim. E a minha mãe sempre fala assim, todo mundo que vai doar lá sempre quer colar lá. Todos os projetos, todo mundo quer colar lá, porque todo mundo é muito. Não tem quando você, o projeto é ótimo, mas não tem aderência. Lá não, todo mundo fala, vamos fazer isso, todo mundo faz. Tem que segurar às Todo vezes a energia, mundo. calma, 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 calma. Não precisa todo mundo fazer de uma vez. Porque elas têm a consciência que elas precisam educar o filho delas, que elas precisam voltar à rotina de trabalho, de estudo. Então, acho que é um diálogo franco que a gente tem com as mães, com as crianças, e a gente vai nessa troca e aprendendo bastante também. E eu estava vendo uma entrevista com a sua mãe que foi feita agora pelo Voz das Comunidades, né? É. É uma geração de gratidão, né, que tem com esse projeto. Sim, a minha mãe, a gente não tem rede social, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem site, não tem nada. A gente se mantém há 31 anos dos alunos no boca a boca. Porque elas veem que é algo que realmente funciona e atende de uma forma acolhedora, da realidade mesmo necessária, né? Do que é necessário ali para vocês, né? Sim, eu tenho uma mãe que ela sempre fala isso, ela é muito engraçada. Eu não gosto de falar porque muitas relações, assim, como se fosse segredo de família. Ela conseguiu um emprego, ficou toda feliz, foi lá deixar o filho com a minha mãe, mas não tinha o dinheiro da passagem para ir trabalhar. Hum. Acontece, né? Você não está É, trabalhando. verdade, A minha mãe verdade. deu o dinheiro dela de passagem, ela fala isso toda entrevista. Minha mãe, para de falar, Tatiana, vai acabar com o nosso segredo. Ela, não, eu tenho que falar qual escola do mundo que vai me emprestar dinheiro, não sei o quê. Mas não, é Gente, questão humana mesmo, assim, como que você às vezes quer mudar um pouquinho sua vida, mas você não tem as condições iniciais para começar uma nova caminhada. A gente vai lá, dá esse empurrãozinho e os voos são maravilhosos. legal. É assim, seria tão legal se a gente tivesse vários núcleos desses, né, nas comunidades, assim, com um apoio realmente do governo para poder fluir bem, ter comida, ter à vontade para as crianças, lazer. Então, assim, eu acho que esse é o caminho para essas crianças saírem desse ambiente violento, terem uma possibilidade de crescerem na vida, de serem, né, pessoas que vão somar socialmente para elas e para a sociedade. Então, assim, é uma coisa que soma para a sociedade inteira, né? Então, acho que é isso, Carol. Já tá faltando agora 5 minutinhos para a gente acabar. O papo foi esse. A gente passeou um pouco sobre literatura, falamos de Lima Barreto, falamos desse poder social da literatura, a gente foi caminhando. Mas eu acho que, É, que o foco é esse, né? A educação, a literatura em si tem esse poder de mudar, né, a sociedade. sim, sim, as crianças cobram isso. Quando você dá dignidade, dá instrumento para as crianças, eles já estão me mandando um WhatsApp. Eu estou fazendo um clube de leitura, por enquanto, mensal, para evitar que as pessoas fiquem muito na rua. Eles já estão mandando, já acabei aquele livro, qual vai ser o próximo? Me cobrando as crianças. Ela assim, você vê como se você oferece, elas dão retorno, né? Elas começam a se apaixonar por aquilo mesmo, é porque não tem acesso às vezes, né? Sim, e já conta o livro, começa, ó, desse eu gostei, desse eu não gostei, eu gostei dele. Isso sabe, criticamente mesmo, aí a gente vai deixando, é isso mesmo. Olha, a Nessa ideia é essa, que internet elas, tem que gostar de tudo. exatamente, que elas criem esse hábito de leitura, de crítica, né? De pensar Sim, fora dali daquele meio, de ver outras realidades, né? Eu sim, eu acho tenho que tudo. crianças de 6, 7 anos que já estão alfabetizadas, letradas, assim, né? Que alfabetizada, acredito que a criança seja, que já são leitores assíduos, que já tem seu quartinho com 20, 30 livros, Olha que que a gente vai legal, dando, gente. a mãe vai dando, vai incentivando.
e como isso faz diferença na vida delas no futuro, né? Para não ficar só aquela criança que fica no celular, vendo televisão, isso prejudica tanto elas. Então, eu Sim, acho que é isso, né? ajuda muito na escrita. As mães falam muito, né? Que às vezes sai lá da minha mãe, vai para a escola pública, tem notas ótimas, principalmente em redação, produção textual, porque já está com um arcabouço teórico, assim, né? Literário bom, né? Consegue criar, consegue escrever melhor. Sim, com certeza. Carol, mais uma vez queria te parabenizar por toda essa trajetória da sua família e sua, por esse seu posicionamento também antirracista, que você deu uma aula aqui agora para gente de como todo mundo tem que estar engajado nisso, né? Porque eu acho que isso vai melhorar a sociedade como um todo. E eu acho que é isso, cara. Obrigada por você participar aqui comigo. E assim, Obrigada pela oportunidade, né? nossa, É, eu que agradeço. né? A gente, quando começa a contar a nossa história, vai para lugares inimagináveis, né? Não, com certeza. E assim, o papo se desse, a gente ficava 3 horas aqui conversando, É, né? não, Porque tem muita coisa para falar. Se for pegar cada autor desse aí que você estava falando, a gente podia falar horas aqui. horas. Mas eu acho que foi bom para a gente poder passear, mostrar dessas possibilidades e de como tem gente botando a mão na massa para melhorar o mundo, né? Vocês estão melhorando o mundo, né? Vocês estão melhorando a vida de gerações aí. Sua mãe vem dando essa luz para toda uma geração, né? E Estamos indo você para a também. terceira geração já, né? Dos filhos, Verdade. agora os filhos que já tiveram filhos, agora estão indo para os netos, né? Exatamente. Eu acho que é isso, Carol. Querida, obrigada pela sua participação aqui. Depois vai virar podcast. Eu vou editar isso aqui, o áudio, aí eu jogo lá no meu podcastzinho que o pessoal consegue escutar depois. Eu acho que fica mais. O rádio tem essa coisa de você poder ouvir em qualquer lugar, eu acho bacana. E Aí a gente o vídeo vai ficar disponível? eu vou jogar no meu feed aqui agora. Ah, Pra é você. ótimo que depois eu mando para as mães, que muitas estão falando, ah, não consegui assistir, tô sem internet, estão aqui toda hora no WhatsApp falando. Não, eu vou salvar no feed e vou deixar para todo mundo ver Tá depois. bom. Falam pra Obrigada, caramba cara. Não, elas querem saber, elas querem ouvir o tudo, cobra papo. todos os passos. Não, e a live às vezes a gente não consegue parar, por exemplo, eu para gravar a live, eu tenho que fazer aqui, um dia eu vou gravar o making off da Faz pré-live. O que que eu faço aqui em casa? Tipo uma assim, eu mãe tenho na que deixar quarentena. a mãe na quarentena para fazer uma live, é um desespero. Mas é isso. Eu vou salvar e depois eu te mando o podcast, vai ficar tudo bem, vai ficar bem legal. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Carol. Um beijo. Beijo. Gente, obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.